tema agora ele é um pouco mais tranquilo. Ele é tranquilo por 2 motivos. Primeiro porque em algum momento da vida alguém já ouviu falar disso, que faz parte de conteúdo de ensino médio, e por outro motivo, também é mais rápido. Então esses são os 2 lados bons. Quando veio a proposta de fazer a aula de fundamentos celulares, de acordo com o edital dos programas USP e Butantan, a literatura é o princípio de os livros, né? Princípio de bioquímica de Leninger. Eu utilizei a 8ª edição, que é a última disponível, que tiveram algumas pequenas alterações. Então era uma aula que estava muito grande, mas eu tive que reduzir para poder seguir a literatura e também não ficar algo muito maçante, algo muito cansativo. Mais uma vez, se precisarem, vocês param a qualquer momento. Está gravando, mas sintam-se à vontade para tirar alguns prints da tela. Eu fiz uma aula de fato para tentar ser o mais objetivo possível, para tentar auxiliar vocês. Fora isso que a Laís apresentou, eu também sou graduando em medicina. Então, eu trabalhei mais de 15 anos aí na área de enfermagem, fiz farmácia, agora estou terminando a medicina. Então, como nós temos um público muito diverso, eu fico feliz por isso, são quase 290 pessoas, nós temos gente que ainda não entrou na faculdade, gente que está graduando, gente que já fez mestrado. Eu estava olhando os comentários agora da professora, né, anterior, a Tamires já trabalha ou estuda alguma coisa referente a células, porque ela estava falando umas coisas realmente bem técnicas, e então eu vou mesclar esse mundo, tá bom? Muitas das coisas também, para gente que tem vontade de fazer uma segunda graduação, eu também vou dar um foco nisso. Então é algo já de conhecimento geral, mas eu vou focando dentro de algumas experiências de vida, e até porque o meu projeto é sobre colágeno, então tem a ver com isso daqui. Nós vamos ver foto lá na frente, tem a ver com os fundamentos celulares. Aí, antes de você iniciar, tem Pois não. umas coisas tampando os seus slides. Eu não sei Nossa, se é. isso. É, tá no canto. Isso, esse aí Ah, isso você aqui? deixou mesmo. É, Ah, sou eu. Tá, tá aparecendo aqui no cantinho. Pronto. Eu a não gente sabia que não apareceu pra sabe. vocês. É, a Pronto. gente não sabe se. Não sabia se era do seu slide mesmo. Beleza, acho que Pronto. agora tá certo. É o do Zoom. Então, vamos lá. Pessoal, teoria celular, é, a gente fala que é teoria, né? Isso está no livro, tudo, porque é algo que se acredita até agora. Mas isso pode naturalmente ser mutável, mesmo que caramba, a chance até o momento seja remota. A teoria celular diz que todas as unidades, que é a menor unidade de um ser vivo, né? E que ela está presente, então uma célula tem que estar presente obrigatoriamente em um ser vivo. Apesar das diversidades que nós temos entre indivíduos aí pensando em espécies mesmo, nós temos essas diferenças, inclusive funcionais, todas elas têm que ter uma célula. Então a célula é a unidade básica da vida. E entre os eucariotos e os procariotos, que essa foi uma das alterações que teve, então hoje a gente já não fala mais procarioto. Na verdade, são 3 famílias. É a família dos eucariotos, os procariotos caiu e aí entraram as arqueias e as bactérias separadas. Antigamente a gente falava que dentro da família dos procariotos a bactéria era uma, porque é um indivíduo unicelular e tudo mais. Mas tivemos essa alteração. Independente disso, 3 estruturas são sempre compartilhadas entre as células, independente se é um procarioto ou se é um eucarioto, que é a membrana plasmática. E por quê? Porque a gente precisa ter alguma coisa para proteger, para poder separar e deixar aquilo em um envoltório único. O segundo é o citoplasma, que nada mais é do que um gel que fica dentro, é uma substância coloide, é o termo mais certo, que fica lá dentro, ocupando esse espaço. E o material genético. Aqui entre parênteses está como núcleo, mas os núcleos estão presentes somente nos eucariotos, não nos procariotos. Porém, o material genético ele está disperso no citoplasma, no citosol do procarioto. Então, por isso que o núcleo está entre parênteses, porque é o nosso caso, somos indivíduos de célula eucariota, porém o material genético, mesmo não estando no envoltório nucleico, ele ainda assim está presente nos procariotos. A unidade e a diversidade celular, essas imagens, os textos, tudo isso eu tirei do Leninger, tá? Porque, mais uma vez, é a bibliografia oficial de vocês para quem for fazer a prova. Então, como eu já citei a referência lá atrás, no final eu não coloco as referências porque é exclusivamente o Leninger.
Então, quando a gente olha essas duas imagens, a primeira coisa que a gente percebe é a diferença do tamanho de uma célula, né? Enquanto uma bactéria tem 1 micrômetro ou micrômetro de tamanho, uma célula de um organismo eucarioto, como a nossa, por exemplo, tem de 20 a 50 micrômetros. Porém, nós temos aqui as estruturas que fazem semelhança em todos os tipos, que é o citosol, essa gelatina amarela que fica em volta, os ribossomos, que é a unidade principal, assim, merece um grande destaque entre as principais, porque ela é a responsável por produzir proteínas, e sem proteína não tem como fazer nada disso, e o núcleo ou nucleoide. Então, repara que o material genético ele está presente nos dois. Na eucariota, com um revestimento, com um núcleo, e aqui na procariota, disperso no citosol. A membrana celular, que é uma das que nós compartilhamos, né? Qual que é a função dela? Como eu falei, é delimitar a célula. E também a permeabilidade seletiva. É ali que tem os poros, os canais de comunicação, canal, tem um monte de coisa para poder comunicar. Então, o que, que eu preciso? Precisa entrar glicose, não precisa entrar glicose. Precisa entrar sódio, não precisa entrar sódio. Então, a troca de tudo que está com o meio extracelular acontece através da membrana. Claro que não é o nosso foco, uma das coisas que eu precisei tirar não é do nosso foco, mas esses transportadores, eles não são fixos, eles ficam se mexendo dentro dessa membrana celular e eles não sempre estão 100% ativados. Às vezes precisam de estímulo, como por exemplo da glicose, precisa às vezes de um start para esse processo acontecer, esse canal abrir. Então eu coloquei em destaque permeabilidade seletiva porque ele é o principal diferencial da membrana. E aí, como a Laís falou, né, essas coisas que eu estou explicando hoje, elas não que vão cair na prova de vocês. Mas se vocês olharem o edital, a parte de introdução a fundamentos celulares está lá. Então eu coloquei os grandes pontos altos, inclusive para vestibular, segunda fase de vestibular de medicina adora perguntar essas coisas, as diferenças entre as células, qual é a principal característica, por exemplo, da membrana celular. Coloca lá, permeabilidade seletiva e delimitar a célula. Pronto, 100%. Outra característica dela, ela é composta por uma bicamasa fosfolipídica, que forma o famoso mosaico fluido, que é, como eu falei, os canais de transporte, eles ficam flutuando, ficam passando por ali, não ficam rígidos e estáticos num lugar só. E o que é essa membrana fosfolipídica? É uma proteína com uma gordura ao mesmo tempo. Então, a parte apolar, a gordura, ela fica grudada com a pontinha na célula. E a parte polar fica para o outro, apontando para o outro lado. Então, as duas perninhas que são apolares ficam sempre em contato enquanto nós temos as polares. Inclusive, isso depende do colesterol. Então, para quem tem medo de colesterol, porque o colesterol sobe, entope a artéria e infarta, não temos como viver sem colesterol. Ele atua como uma membrana seletiva, como eu já falei, tem essas proteínas transportadoras também que eu já falei, e a fluidez permite o crescimento e divisão sem a perda da integridade. Uma das coisas que a gente pode olhar lá no Langer são as características de crescimento das células. Eu acabei tirando daqui, porque também ia ficar muito a mais, mas de uma forma geral, é essa fluidez que permite inclusive a acomodação. Para quem já tem uma certa familiaridade, a gente sabe que se você pegar, beliscar algum tecido, colocar no microscópio, beliscar qualquer outro tecido e colocar no microscópio, você consegue identificar de onde veio aquele tecido. Claro, se a gente não estiver falando de uma mutação, não estiver falando de um tumor, de um câncer, alguma coisa assim. Mas um tecido saudável a gente consegue identificar. E tudo isso faz parte das características da membrana celular, como, por exemplo, a forma de um hepatócito é uma coisa, a forma de um neurônio é outra, que também tem a ver com o citoesqueleto, nós vamos falar lá na frente. O citoplasma e, consequentemente, o citosol fazem parte, né, dentre esses três camaradas que dividem entre procariotos e eucariotos. O citoplasma ele é formado por estruturas particuladas, então tem as organelas, os ribossomos, os proteossomos. Lembrando que as organelas elas só estão presentes ali nos eucariotos, porque a gente tem o empacotamento, né? A gente tem a separação certinha do que é um complexo de Golgi, do que é um ribossomo, do que é um retículo endoplasmático, do que é um núcleo onde está o DNA e dos proteossomos.
Claro que ainda dentro do citosol, como eu falei, aquela gelatina onde fica tudo disperso dentro da célula, é lá que ocorrem as principais reações químicas e bioquímicas. E o citosol é uma solução concentrada de enzimas, RNA, metabólitos, coenzimas. Por isso que, inclusive, ele é coloide, ele é ligeiramente gel. Vocês viram bastante foto agora disso na aula da professora, né? Vocês viram bastante células. E, naturalmente, é essencial para as células. Se você não tiver o citosol, então é um dos problemas da desidratação, né? Se você diminui esse volume, você dificulta também as reações químicas que acontecem. O núcleo ou nucleoide, só lembrando então, núcleo, a gente tem uma capinha que separa todo o conteúdo genético e essa capinha ela é extremamente difícil de atravessar, inclusive infecções, doenças. É muito difícil chegar lá, até por conta dos canais de transporte, existem vários mecanismos de defesa nisso, inclusive alguns até físicos. Então, o núcleo do eucarioto fica lá dentro com todo o material genético, e o nucleóide é o material genético que está disperso no citosol dos procariotos. Todo o material genético está no núcleo ou nos nucleóides. O núcleo é envolto por uma membrana e o nucleóide não. E por que eu estou falando isso batendo? Porque, de novo, essa é a principal característica. Então, se perguntar qual é a diferença do material genético, você vai saber agora, entre esses dois tipos de célula. E os compartimentos eles são, né, compartimentos de armazenagem, replicam e regulam os genes celulares. Aqui é uma foto de curiosidade. Isso daqui são os poros da célula. Então, um desses canais de transporte que eu falei. Se a gente olhar um corte, né? Então, um corte coronal aqui, é como se estivesse enxergando essas bolinhas de cima, né? Então, essa é a parte de cima. Repara que, inclusive, algumas estão fechadas, outras estão semi-permeáveis, estão semi-abertas. Então, e elas não ficam fixas aqui. Isso aqui é uma foto, então é estático, mas se você estivesse observando mesmo, com a microscopia eletrônica, você percebe que tudo isso aqui fica mexendo. Ah, também curiosidade, como eu mencionei, no núcleo, né, esses filamentos é um mecanismo de defesa, o próprio canal pode fechar ou pode abrir. Aqui embaixo a gente tem o basket, que é uma rede, né, que essas proteínas elas ficam assim, abrindo e fechando, ajudando a dar ou não espaço, aumentando e diminuindo a velocidade de, de troca de substâncias. As limitações de tamanho de célula, isso aqui realmente é bem rapidinho, como eu mencionei. Tem um número mínimo de biomoléculas, isso é caracterizado por um limite inferior. Então, as células não dá para crescer, 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 mas a gente precisa de um mínimo para ter aquele tecido. A relação superfície e volume também tem um limite superior, porque nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas lembrando lá, o nosso intestino é um dos exemplos, ele tem as microvilosidades, né? O tecido não é reto do intestino, você tem protusões e reduções desse tecido, que é justamente para aumentar a superfície de contato. É a mesma coisa que você pegar uma folha aqui e eu tenho ela reta, se eu dobrar ela várias vezes, eu tenho a mesma folha num espaço muito menor. E é exatamente esse o objetivo. Dentro da relação superfície-volume, isso é importante também para o tamanho da célula. Células pequenas otimizam a difusão, então a troca, e em células maiores, convoluções aumentam a área superficial para trocas com o meio, que é o caso, por exemplo, do enterócito. Então, essas células, você aumenta a área de contato com a célula, porque tudo isso daqui está em contato, a parte interna, e se você esticasse, você teria muito mais espaço ocupado. Isso aqui é a foto também lá do Leninger. Isso daqui são macrófagos, então as nossas células de defesa é um outro exemplo. Esses negocinhos que a gente enxerga aqui dá a impressão que é alguma coisa grudada, né? Mas na verdade isso é tridimensional, então a gente está olhando só de cima. Isso são as dobras. Por quê? Porque o macrófago é uma das principais células de defesa, uma das primeiras que chega, né? Em situações de agressão, quando ele vai fagocitar, ele vai englobar, ele se estica todo. Então a gente sabe que ele não é desse tamanho, diferente de uma hemácia, que é uma supramacromolécula. A hemácia, ela é rígida, ela não vai expandir, ela não vai, em um determinado nível, claro, ela faz isso, mas diferente do macrófago, ela realmente se expande e ganha uma área maior. Dentro daquela história de procariontes e eucariontes,
como eu disse, agora tem essa nova atualização, né, essa atualização separando a eucária, que são os eucariotos, das bactérias e das árqueas. As árqueas, elas são, mas todas elas vêm de um ancestral comum. Os eucariotos estão mais próximos das árqueas na evolução. As bactérias e as árqueas habitam nichos diferentes. E aí um exemplo, essa foto que eu coloquei, isso daí é um lago de ácido sulfúrico. Ele tem uma concentração de ácido sulfúrico muito grande, fica próximo geralmente de regiões montanhosas. E as árqueas, antigamente a gente achava que eram as bactérias, tanto que elas eram chamadas de arquibactérias, hoje a gente separou, então. A gente falava que as bactérias algumas eram muito específicas, conseguiam viver em meio muito ácido, outras em meio muito quente, outras em meio muito frio, e hoje a gente tem isso separado, que são esses ambientes extremos que está aí no texto. Mas elas diferem quanto à composição e à estrutura da membrana. Eu acho que não é o foco, também é uma das coisas que eu tirei, para não ficar muito cansativo, mas as arcas e as bactérias, elas são muito parecidas quando você olha no microscópio. Então a arca, ela tem cara de bactéria, cheira a bactéria, e não é à toa que elas eram, entre aspas, a mesma coisa, eram chamadas de arquibactérias, né? Hoje a gente sabe que não. As arcas, elas têm uma diferença muito grande entre si, e isso é uma das coisas que as difere principalmente das bactérias. As bactérias não têm tanta diferença assim entre elas. Aqui é uma foto lá do Leninger explicando sobre a, a evolução, né, a teoria evolucional agora das células. Então, nós estamos aqui como animais, compartilhamos com fungos, plantas, ciliados, flagelados, tricomonados, enfim. As árqueas agora estão separadas das bactérias, e as bactérias continuam ainda sendo identificadas, né, pelo método de coloração de Gram, como Gram positivas, Gram negativas, e isso ajuda muito na prática clínica. Então, mais uma vez, a filogenia dos três domínios de vida. A base da árvore é similar na sequência de nucleotídeos dos nRNAs ribossomais de cada grupo. Então, trazendo de volta para quem não lembra dessa parte da aula lá da escola, nós temos basicamente três RNAs. Antigamente a gente aprendia só os três. Hoje nós sabemos que tem outros tipos de RNAs, inclusive com expressão epigenética. Mas nós temos o transportador, o mensageiro e o principal, que é o transportador, que leva as coisas o aminoácido de um lugar para o outro. Então, de uma forma bem didática, a gente tem o RNA mensageiro, que nada mais é do que o camarada que entrega a receita. Fala assim, ribossomo, eu preciso que você produza essa sequência aqui, que é o anticódon, né? Mas eu preciso produzir isso daqui. Vai ler tudo aquilo, ele vai pedir quais são os aminoácidos, o RNA transportador vai lá, traz esse aminoácido que ele precisa, e nós temos o ribossomo que efetivamente cria a proteína. Então são basicamente esses três. E como a gente sabe aqui, existe uma similaridade nesses nucleotídeos. Fontes de energia e carbono, também uma coisa bem rápida a falar, mas naturalmente nós sabemos que existem duas formas de você obter energia pensando em seres vivos, né? Nós temos os fototróficos e os quimiotróficos. Os fototróficos, foto vem de luz, então a gente sabe que precisa de luz. Ah, é uma curiosidade que eu esqueci de falar, é que procarioto, esse pró, vem de anterior, vem do grego. E o eucarioto, esse eu significa verdadeiro. E o verdadeiro, também por curiosidade, vem porque nós somos assim. Então é como se fosse nós, como seres humanos, como Homo sapiens, somos a referência para o restante. Então só isso. Então o fototrófico precisa de luz, então nós temos entre os plastos, né, a família dos plastos, nós temos os cloroplastos, que vão estar lá dentro responsáveis pela fotossíntese, e também tem as fontes de energia e carbono, aqueles que fixam ou não carbono. Os autotróficos fixam carbono, por exemplo, uma célula vegetal faz isso, os heterotróficos não. Nós não sabemos lidar com o gás carbônico, tanto que a gente precisa eliminar esse gás carbônico na respiração. E como a gente faz isso? Pela difusão do sangue, depende do pH, depende de N fatores, bicarbonato, bicarbonato, tudo mais. Então, nós não fixamos esse gás carbônico. Já as plantas fixam, inclusive, para a própria respiração celular. Aqui também, de uma forma geral, se vocês quiserem tirar print disso, é lá do Leninger também, então a diferença da fonte de energia, né? Se a gente pensa em química, nós precisamos comer e através disso reações
químicas e enzimáticas nos permitem absorver os componentes que são essenciais para nós, diferente de, por exemplo, uma vaca, que também é um mamífero, mas a vaca possui uma flora, né, possui bactérias dentro do estômago que conseguem digerir muito melhor a celulose do que nós. Só que nós fazemos absorção de aminoácidos e outras coisas, por exemplo, proteólise vai digerir uma carne, alguma coisa no estômago muito melhor do que a vaca. Mas todos nós precisamos de uma energia química para isso. E na cadeia primária também, mesma coisa lá, quem for pensar em vestibular mais para frente, lembrando que o primeiro passo de qualquer cadeia de alimentação, né, sempre começa com um vegetal. E o vegetal, ele sempre é aquele que possui mais energia. E é por isso que eu dou esse exemplo da vaca, porque se a gente comer a mesma quantidade de grama que uma vaca come, a gente não fica com 400 quilos, uma tonelada e meia. Mas isso por conta do metabolismo de absorção. Então, é para destacar a diferença entre elas. Falando especificamente sobre os procariontes, coloquei aqui quais as diferenças que nós vamos falar mais para frente, mas reparem que isso daqui, esse camaradinha é realmente um procarioto. Temos aqui o material genético disperso, uma invaginação, nós temos as bolinhas que são os ribossomos, temos uma fímbria aqui, e essa também é uma foto do Leninger. De verdade, ela possui uma escala correta. É uma bactéria da E. coli. Por que a E. coli? Porque a E. coli é uma bactéria muito estudada, ela é uma bactéria muito bem conhecida e também faz parte do nosso dia a dia. A E. coli está presente no nosso intestino, por exemplo. Ela tem que estar lá, ela nos ajuda lá, mas essa camarada é a principal fonte de infecção de urina, justamente por conta disso, por conta do contato com o conteúdo intestinal. A E. coli, como vocês podem perceber, elas têm lá o ribossomo, porque todos precisam de proteínas, sejam procariotos ou eucariotos. Ela tem os seus ribossomos, ela tem um envelope celular. A célula vegetal vai também ter a parede celular, que dá muito mais rigidez para ela, mas o envelope celular da bactéria. Tem os nucleóides, que é essa parte amarelinha, onde nada mais é do que o material genético dela. A pile e as fímbrias e os flagelos são... O flagelo, na verdade, ele é para movimentar só, ele só movimenta a célula. E é curioso que nós temos estudos que antigamente, como os espermatozoides, a gente acreditava que o movimento do espermatozoide, a cauda dele, batia fazendo uma onda. E a gente sabe que, na verdade, não. Hoje a gente já tem bastante tempo. Esse estudo mostrou para a gente que ele bate em espiral. Ele fica rodando assim e é isso que impulsiona. Mas como você olha no microscópio sempre em 2D, a gente não conseguia perceber a profundidade e achava que ele, na verdade, balançava. Os flagelos não têm esse tipo de movimento. Eles são movimentos ondulatórios. Não é uma característica as bactérias andarem, vamos falar assim, né? Por grandes distâncias, então dificilmente você vai ter uma bactéria que está no intestino e vai parar em um tecido à distância porque ela andou, e sim, geralmente por outros problemas. Então, uma infecção, uma prostatite, uma infecção da próstata para os homens, aí eu falo disso porque tem pai, tem mãe, tem tio, tem um homem mais velho que conhece. A prostatite, às vezes, é só um bichinho que estava no intestino e conseguiu chegar na próstata e inflamou. Como? N motivos podem acontecer isso. Ela consegue translocar, chega lá e infeccionar. Isso também graças aos flagelos. A pile, ela é um dos mecanismos da bactéria para ela aderir. Então, a E. coli, por conta dessa pile, ela consegue viver muito bem no nosso trato urinário. E é justamente por isso que ela consegue subir do começo da uretra, seja no final do pênis no homem ou no introito vaginal, né, na uretra, fica dentro da vagina. Ela consegue subir, depois ela chega na bexiga, ela contamina a bexiga, vira uma cistite, sobe pelo ureter e chega lá no rim, porque ela se fixa. Então, o fluxo de urina, muitas vezes, não é suficiente para vencer a força da bactéria ali fixa no endotélio do ureter. Aí, mais uma vez, né, a membrana plasmática ela é externa, ela é formada por peptídeo glicano, que é o que dá a rigidez, inclusive não só as procariotas, mas o peptídeo glicano serve para dar rigidez. O nucleóide está disperso lá e temos os plasmídios e os ribossomos dispersos também lá no citosol.
como eu falei também, as bactérias e as arcas conseguem, agora, né, chamadas de arcas, conseguem viver em condições extremas, temperatura, pH e tudo mais. Aqui de uma forma bem rápida, vou aproveitar para falar, porque de curiosidade de todo mundo, a partir do momento que todos nós podemos ficar doentes, precisamos de antibiótico, né? Então, quem não é efetivamente da área da saúde ou não estuda, né, esse tipo de conteúdo no dia a dia, vale a pena dar uma pincelada. A gente chama de gram positiva e gram negativa por conta do método de coloração de gram, que foi um camarada que descobriu como corar as bactérias. Se você pega a sua bactéria e coloca no microscópio, você não enxerga ou você enxerga muito mal ela. E a coloração de gram deu uma grande revolução nisso, até para as pesquisas seguintes descobrirem o porquê que tem essa diferença de coloração. Então, as bactérias gram-positivas, elas têm uma camada sólida, com glicoproteínas aqui fora. As lipoproteínas estão lá dentro, vocês podem ver que é tudo muito similar, essa parte azul. Mas a parte de fora é o grande diferencial. Como a nossa aula não é específica sobre isso, eu vou direto ao ponto. A diferença é que a gram-negativa tem uma camada de lipopolissacarídeo, de LPS. Então, coloquei aqui tudo em negrito. Ó. O que é importante saber? Gram-positiva possui uma única membrana que é grossa e rígida. E ela é feita de peptídeo-glicano. É isso que precisa saber. As gram-negativas, como por exemplo a E. coli, por exemplo, exemplos de gram-positiva, tem Staphylococcus aureus, por exemplo, que é uma bactéria que vive na nossa pele e que causa erisipela, causa celulite, causa alguns abscessos cutâneos, tudo mais. Tudo bactéria gram-positiva. A membrana LPS, ela confere muito mais proteção para a bactéria. Então, naturalmente, a gente já sabe que bactérias gram-negativas é um pouco mais chato de matar, pensando em farmacocinética dos antibióticos, né, dos antimicrobianos. Mas a grande diferença é uma gram-negativa possui LPS. E aí o que acontece? Para quem nunca viu, também de uma forma rápida, quando você faz a coloração de gram, você usa geralmente hematoxilina e eosina. Hematoxilina, ela fica roxinha, cora meio ácido, e a eosina, ela fica mais rosada e ela cora meio os básicos, neutros para básico. Você sempre faz o método de coração idêntico para os dois. A diferença é que na etapa final você faz a fixação da bactéria, tudo mais, fez as duas colorações, você tem que lavar esse excesso de corante. Se o corante, se a hematoxilina sair, a bactéria fica rosa. É porque a hematoxilina ela vai impregnar a camada de LPS. Então, se não ficou roxo, eu sei que não tem LPS. Se não tem LPS, eu sei que é uma gram positiva. Entende? Esse que é o racional da coisa. Aqui na D, isso aqui é novidade, né? Então, não é o foco, mas para o conhecimento ficar completo, é que as membranas das árqueas variam de uma estrutura e composição, como eu tinha falado antes, mas todas elas têm uma única membrana na camada externa. Essa também é uma característica entre elas. Mas muda, por exemplo, pode ser de peptídeo glicano, pode ser de concha, tem proteína, não tem proteína, pode ter proteína porosa, pode não ter. Então, tem essas diferenças entre elas. As fibras. Aqui, tá, verdade. Isso aqui é outra coisa que eu coloquei. Se vocês quiserem tirar um print, tira. É resumão do resumão, entendeu? Esse aqui começa a vir o suco da laranja já prontinho ali em cima da mesa, com as principais características. Então, eu já falei das fibras que causam a fixação, tem os flagelos, desculpa, as fibras fazem a troca material, a pele que faz a fixação. Eu acabei não colocando a pele aqui, mas eu falei antes. Mas as fibras fazem a troca. Eu coloquei ela em primeiro aqui de propósito. Por quê? Como que a gente tem a resistência bacteriana, né? Então, de uma forma geral e simplista, a bactéria ela consegue, ficou viva, ela consegue aprender com a que morreu. Ela consegue detectar pedacinhos de bactérias que morreram, por exemplo, ela puxa isso para dentro dela, ela faz uma endocitose e ela consegue aprender a criar resistência em cima disso. Não é um mecanismo ainda totalmente esclarecido, mas sabemos que ela faz. Então é por isso que tem o famoso cultura, né? Você faz a cultura de secreção, cultura de sangue, não importa do que é, para ver se cresce algum bichinho. Quando cresce os bichinhos, você faz o antibiograma, que é um disco, também tirei isso da apresentação para não ficar carregado, mas é um disco que tem várias bolinhas, cada bolinha dessa é um antibiótico. E aí você vê aonde as bactérias cresceram e aonde elas não cresceram. Aonde ela não cresceu, a bolinha de antibiótico fica aqui,
aqui em volta fica um halo que a bactéria não consegue chegar perto. Então, quanto maior esse halo, maior a proteção do antibiótico, ou seja, mais sensível à bactéria. E às vezes a bactéria cobre tudo isso daqui como se não tivesse antibiótico lá. E a gente sabe que ela é resistente àquilo. Então, por uma curiosidade técnica, é assim que a gente sabe como a bactéria é sensível ou não. E hoje você pode ter uma infecção, por exemplo, uma infecção de pele, uma erisipela, sei lá, que é um Staphylococcus aureus que é sensível à ampicilina. Pode tomar aí amoxicilina com ácido clavulânico, que o ácido clavulânico vai trabalhar na família das beta-lactamases, né? Favorece a ação é como se a beta-lactamase ela defendesse a bactéria. Então você dá o ácido clavulânico, ele tira a defesa da bactéria e vai lá a penicilina e consegue matar, a amoxicilina consegue matar. E ela é sensível. Daqui, sei lá, 2, 3 anos, você teve a mesma infecção várias vezes, chega uma hora que o mesmo bicho, no mesmo lugar, da mesma forma que está aparecendo, ou pode ser em um lugar distante, mas você já conhece a característica do negócio, você toma um remédio e não funciona mais. Aí você vai fazer um antibiograma, você vê que ela está resistente. Isso é comum. Ou mesmo infecções que você nunca teve, você tem agora e o primeiro antibiótico de escolha que o médico tem, né, dada a causa, não funciona. E aí você precisa trocar depois o antibiótico. Então, por conta disso, às vezes a exposição anterior aos outros antibióticos fizeram que houvesse uma resistência do microorganismo sem você nem mesmo saber. Então, nós temos as fibras que fazem esse material de troca genética, tem o flagelo que faz a movimentação, a cápsula auxilia na proteção dos glóbulos brancos e dos antibióticos, então fica difícil deles identificarem, às vezes até se aderir ali. A parede celular também é autoexplicativa, né? É formada lá pelo peptídeo glicano. Tem a membrana celular. O citosol, também presente nos eucariotos, é componente material coloidal, como eu já tinha falado, onde está uma água, sais minerais, onde nós temos ali as reações metabólicas. Os ribossomos, de novo, o ribossomo é quem faz proteína, isso precisa ficar muito, muito claro na nossa cabeça. Ribossomo faz proteína. Os nucleóides é quando você não tem, né? O núcleo, que é o caso aqui da procariota, então é a região do citoplasma onde está disperso o material genético. E os plasmídios são uns pedacinhos de DNA que podem conferir a resistência dos antibióticos, que é aquilo que eu falei. Então, vem lá a fibra, detecta isso, esses pedacinhos de bactéria, de resto de bactéria, incorporam e aprendem com a experiência da outra. Sobre os eucariotos, um pouco mais rápido, porque a gente já falou bastante sobre eles. Então, eu coloquei aqui as verdadeiras, porque vem disso, vem do eucarioto. Né? O eu vem de verdadeiro do grego, porque nós somos a referência do estudo. Hora do print também, aqui está mastigadão para todo mundo que for fazer prova, ou para todo mundo que tiver esse tipo de matéria dentro da faculdade. Isso daqui esse aqui é o supra-sumo, esse aqui é o que vale os 10% do garçom no final do dia, sabe? Tem a organela, as organelas, o núcleo. Eu marquei o que é principal saber. Núcleo, armazena o DNA, ponto. Então, o núcleo, você tem a parede em volta, os nucleóides não têm. Mitocôndria, faz a respiração celular, gera o ATP. Então, a respiração celular, a gente gera aproximadamente 30 e poucos ATPs. E por que eu falo aproximadamente? Porque não existe consenso na literatura, tá? Então, tem lugar que fala 32, 38, 36, depende. Mas elas é onde a gente sabe que tem a respiração celular, onde a gente gera energia. E uma curiosidade é que a mitocôndria vem da nossa mãe. Tá? O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque ele tem rugas. E o que são essas rugas? É aqui embaixo. Ó. Nós temos o rugoso e o liso, que vem do oil aqui. Mas enfim, o rugoso ele tem umas bolinhas que ficam grudadas em volta dele. E essas bolinhas são os ribossomos. Então, se a gente entende que o rugoso tem ribossomo, a gente sabe que ele faz proteína. O liso não tem ribossomo, então ele não faz proteína. E é simples assim, para ninguém nunca confundir na hora de uma prova, de alguma coisa assim. O liso você sempre lembra de lipídio, porque ele faz a desintoxicação, parte, né, da desintoxicação da célula, faz parte do metabolismo de carboidratos. O retículo endoplasmático liso vai produzir outras substâncias também. E o rugoso vem de ribossomo, que vem das proteínas, então a gente sabe que é onde vão produzir as proteínas da nossa célula. Complexo de Golgi é uma foto de microscopia eletrônica aqui em cima do lado esquerdo. É esse camaradinha aqui.
é uma das principais organelas também, muito estudada, inclusive até hoje. Ela faz parte desde a modificação pós-traducional, que é uma coisa relativamente nova para nós, né? Relativamente, que eu falo, nas últimas décadas, né? Mas é relativamente novo, mas é como se o Golgi fosse o correio do negócio, entendeu? Eu falo correio porque o Brasil inteiro consegue entender. É ele que empacota as coisas e manda para algum lugar, seja para um destino específico, ou seja, para fora da célula, por isso que tem distribuição ou excreção de proteínas e lipídios. Essa é a principal função dele. Os lisossomos é a digestão intracelular, autoexplicativo. Os peroxissomos, principal característica dele é a degradação dos peróxidos. Então, por exemplo, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é extremamente tóxica para a gente. Então, tem uma enzimazinha lá, a catalase, os peroxissomos consegue degradar em hidrogênio livre e uma molécula de água. E também faz parte, os peroxissomos fazem parte da formação, por isso está entre aspas, porque não são eles que formam, mas eles fazem parte do processo de formação da bainha de mielina, que, lembrando, é aquela pele de gordura que fica em volta do nervo, que não é uma pele constante, né? É um pedacinho, aí depois tem um pedacinho, e é isso que faz a nossa transmissão elétrica ser muito mais rápida, né? Dispersão saltatória, diferencial de potencial faz a eletricidade muito mais rápido do que se fosse correr direto pelo neurônio. Inclusive, tem doenças desmielizantes que causam esses problemas, né? Letargismo, dificuldade de coordenação, muitas outras coisas. Os ribossomos, vamos lá de novo, ó, faz síntese de proteína. Ribossomo é proteína. O citoesqueleto, ele mantém a forma da célula. Basicamente, ele faz isso. Por isso que a gente chama de citoesqueleto, o esqueleto da célula. Mas vamos falar um pouquinho mais dele lá na frente. Tem 3 componentes principais do citoesqueleto. Mas qual que é a principal função? Dá o formato da célula. Então, lembra que eu falei lá no começo do neurônio? Por que o neurônio tem a forma de neurônio? Né? Aquele troço chupado, aquela célula chupada, com aquelas pontinhas para fora. Porque o citoesqueleto projeta aquilo. Por que os enterócitos, por exemplo, têm aquelas vilosidades? Porque o citoesqueleto dá essa sustentação para ele. Então, quem dá o formato da célula nos eucariotos é o citoesqueleto. Falando das células vegetais, nós temos os cloroplastos. Os cloroplastos fazem parte da família dos plastos e eles realizam a fotossíntese. Então, ao invés é a mitocôndria da planta, vamos falar assim. Então, é nele que existe a respiração celular para a planta se manter viva. E os vacúolos, aqui está vegetal porque assim, alguns eucariotos possuem até vacúolos, mas eles são muito pequenininhos e a importância deles nem se compara dentro dos vegetais. Por isso que, aí de novo, quem pensa em vestibular essas coisas, vacúolo você considera sempre como célula vegetal, tá? Então, as principais diferenças da célula humana para a célula vegetal. Diferença, um tem cloroplasto, vacúolo e o outro não. Tá ok. Já é um ponto ali. Os vacúolos, a principal função dele, eu coloquei mais ou menos soluto, tal, porque o vacúolo às vezes ocupa mais da metade do tamanho da célula. Mas a principal função dele é regular a diferença de pressão osmótica. Então, o quanto de água a célula está absorvendo, o quanto de água ainda não precisa mais absorver. Aqui também nós temos, opa, aqui também tem uma outra foto que pode tirar print, isso daí é do próprio Leninger. Então, a diferença entre as células animais para as vegetais, olha aqui o tamanho do vacúolo que eu falei, né, ocupa quase metade da célula. Os lisossomos aqui na eucariota degrada os restos intracelulares, inclusive na, na morte programada da célula, né, na apoptose, que as nossas células estão sempre se renovando, os lisossomos fazem parte disso, os peroxissomos fazem parte da apoptose, que, lembrando também, é um processo não inflamatório, espontâneo e natural esperado do nosso corpo. Diferente da necrose, que ela é provocada, ela é causada, e a necrose obrigatoriamente causa um processo inflamatório ali. Do citoesqueleto, uma fotinha aqui de microscopia eletrônica, que bonitinho, esse monte de fiozinho, né? Dando estrutura, dando forma para um corpo. Ele é composto, lembra que eu falei 3 principais pontos, né? Ele é pelo filamento de actina, pelos microtúbulos e pelos filamentos intermediários. E aí eu vi brevemente ali no finalzinho, falando sobre as fases da última professora, as fases, né, da mitose. É bom que eu consigo até puxar alguma coisa aqui. Mas, de novo, ó, sustentação. O citoesqueleto ela dá sustentação e dá forma para a célula.
É claro que ela faz parte de outras coisas. Ah, coloquei a microvilosidade aqui e tal. É claro que ela faz parte de outras coisas, como, por exemplo, o transporte intracelular. Então, os microtúbulos, eles têm esse nome porque eles são tubos muito fininhos, mas muito compridos, que servem, às vezes, como se fosse uma estrada, sabe? Para transportar as coisas. É devido também ao citoesqueleto que a gente tem uma alta dinâmica reguladora por proteínas motoras e sinalização. Ou seja, como é que uma coisa sai lá do citosol para poder chegar lá na parede celular, na membrana celular e abrir um canal. Por exemplo, por que o exercício tem diabetes ou está pré-diabético, por que o médico, o nutricionista enche o saco para poder fazer o exercício físico? Porque quando a gente tem um exercício físico, vamos colocar assim, o movimento do corpo, né? Você está pedindo mais do corpo, a parte do citoesqueleto pega uma proteína específica e transporta lá para a membrana plasmática e essa proteína consegue abrir os canais de glicose. E isso, se for parar para ver, é uma coisa muito inteligente da nossa evolução, porque você tem um nível de glicemia X no corpo, tem tantas horas que você comeu. Seu corpo está preparado para qualquer momento você precisar correr, fugir de um urso, ou fugir de um assalto, depende, né? Alguma coisa. E como que você consegue esse pico de energia tão rápido? Não dá tempo de arrancar a glicose do fígado, não dá tempo de você comer uma barrinha de cereal para ter energia e sair correndo. Então, nós temos esse mecanismo. Então, por isso que as pessoas que têm diabetes, às vezes, até conseguem reduzir, ou raras às vezes, mas dá, para diminuir, dependendo do caso, retirar os hipoglicemiantes orais, porque o próprio exercício físico consegue voltar a controlar a glicemia, mas por conta desse mecanismo. Aqui são as fotos do microtúbulo, de todas as estruturas do citoesqueleto. Então nós temos aqui a cultura celular de um fibroblasto. Minha pesquisa é com colágeno, agora eu trabalho inclusive com colágeno diretamente humano, ultra purificado. E nessa foto aqui nós temos em vermelho os filamentos de actina. Então actina e miosina, lembra? A actina e a miosina é o que fazem o nosso músculo mexer. Uma gruda na outra e puxa. Nessa cultura de fibroblasto a gente enxerga direitinho a actina. A actina o filamento de actina é uma parte estrutural da célula. Os microtúbulos estão em verdinho e os cromossomos, aqui no caso, né, o azulzinho, está marcado. Do lado direito, nós temos uma célula de pulmão de uma salamandra, realizando a mitose. Vou aproveitar então e verificar, como vocês acabaram de ver lá da outra professora, a gente tem os microtúbulos que estão em verdes, eles vão se esticar lá na metáfase, e na anáfase eles vão separar e puxar os centros para os lados, os centros para os centrosomos, né, vão puxar para os polos da célula. E esse processo a gente consegue enxergar exatamente aqui nessa foto. Então a gente vê os microtúbulos ligados, puxando para os polos opostos, que são essas bolinhas rosinhas aqui, ou os centrosomos, para falar o nome mais correto, né? E os cromossomos condensados, que está na fase de divisão celular, tudo mais. Depois vai separar, formar organela, tudo mais. Mas a gente enxerga exatamente isso, aquilo que aprendi no livro, né? Que o professor desenhava com giz, vem a cordinha e puxa para o lado. Aqui a gente vê de verdade muito bem corado. E as diferenças entre as eucariotas e as procariotas. A eucariota, então, tem um núcleo delimitado. Ponto. Isso é uma grandíssima diferença. E não só o núcleo, nós temos as organelas. O que são as organelas? São estruturas com funções específicas. Então, a gente tem um ribossomo, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que vai fazer o quê? Produzir proteína. A gente tem o complexo de Golgi, que faz empacotamento, parte de digestão. Uma característica também de curiosidade, o, o espermatozoide, a pontinha do espermatozoide possui algumas enzimas, entre elas a hialuronidase, e tudo isso é secretado pelo complexo de Golgi, que fica bem na cabecinha dele, como a professora falou, bate lá no ovócito, especificamente no ovócito tipo 2, né, se for uma fertilização, uma fecundação natural. Então o ovócito está preparado, ele fecunda e consegue atravessar a camada de defesa do ovócito, justamente por conta do acrosoma, bem especificamente essa região. As células eucariotas geralmente são maiores e muito mais complexas, como a gente viu, até por isso é um fator evolucional, é o maior
unidade de vida que nós conhecemos é a célula eucariota, e pode formar organismos multicelulares como nós. Então, organismos unicelulares, como as bactérias, são procariotas. Porém, nós temos organismos que podem também ser unicelulares. As procariotas não têm um núcleo verdadeiro, então lembra, pró, ele está vindo de anterior, então o DNA fica disperso no citoplasma, que é chamado de nucleoide, e são menores, mais simples e usualmente unicelulares, como as bactérias e as arqueas. Por isso que, mais uma vez, procariotas não é o nome mais correto, mas isso eu acredito que vai demorar muito para sumir mesmo do vocabulário, então é importante saber os dois. Mas a gente tem que saber que hoje é chamado de bactérias, arqueas e as eucariotas. E aqui é o print, esse daqui vale os 10% mesmo, vale realmente ficar até o final do show, porque essa aqui é o bis, tá? É aqui que vocês têm tudo falando a diferença entre eucariotos e procariotos, e as provas adoram cobrar isso, provas que eu digo de uma forma geral. Vestibular adora isso, Enem adora isso, FUVEST adora isso, Unicamp, segunda fase, adora fazer isso como pergunta dissertativa. Então, as principais características entre as procariotas e as eucariotas. Não precisa decorar tudo, mas se você decorar pelo menos uns 3, 4, você consegue, porque ninguém vai corrigir a prova querendo saber todas as diferenças. Acredito eu, né? Pode ser que alguém um dia pergunte. Mas, uma curiosidade aqui, a gente fala aqui ó, dos ribossomos 70S e 80S, né? Esse S vem de Svedberg, que é o camarada que descobriu a velocidade de sedimentação das proteínas. Então, você pega essa proteína, você roda, 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 roda ela, geralmente é 150 mil vezes a gravidade da Terra, você faz isso em centrífuga. Eu trabalho com centrífuga aqui no meu projeto também, então você roda isso com muita força para poder separar o que é mais pesado do que não é tão pesado, né? Então você separa o sólido do líquido de uma forma bem grosseira. E os ribossomos 70S, tanto 70 quanto 80, eles são sempre dois ribossomos juntos, a unidade maior e a unidade menor. Nos procariontes nós temos o 50S e o 30S. 5 com 3 não dá 7, dá 8. E essa que vem uma das pegadinhas também. Por que que dá 7? Porque isso não tem a ver com o peso da proteína. Isso tem a ver, o Svedberg é uma característica de velocidade de sedimentação. Então, uma proteína com um subtipo 50 e outro 30, ela pode ser desse tamanho ou ela pode ser assim. E, naturalmente, se você centrifugar uma massa compacta desse jeito, ela vai ter uma velocidade muito maior do que se você pegar uma proteína que tem o mesmo tamanho, então 50 mais 30, mas ela tem uma formação, vamos colocar assim, como uma folha. Então a velocidade de sedimentação dela diminui. Por isso que não é uma soma, tá? Isso é pegadinha clássica. Os eucariontes, nós, no caso, temos a subunidade 60 e 40, e os nossos ribossomos são, a esmagadora maioria, 80S. É por isso que a gente dá antibiótico para matar bactéria via 70S e o antibiótico não nos mata. Simples assim. Porque, por exemplo, um macrolídeo, uma azitromicina, ela vai atacar, se eu não me engano, é o 30S. Se eu não me engano, é o 30S. Ela impede a formação do 30S. Ela tem alguma ação ali no mecanismo de de um dos pesos não, desculpa, poxa, fugiu, acabei de falar. Mas uns pedaços do ribossomo, lembrei. Ele impede o metabolismo de um deles. E por que que não nos mata? Porque a gente não tem 50 e 30. Então, você não vai atacar o 70S com antibiótico, você vai atacar um metabolismo específico do 50 ou do 30, que nós não temos. Por isso que o antibiótico mata, antimicrobiano, né, o termo mais correto, mata a bactéria, mas não mata a nossa célula, porque os nossos ribossomos não produzem nesse tamanho. A divisão celular da bactéria é fissão binária, então uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, assim vai embora. Elas vão se multiplicando. Tem bactéria que se multiplica extremamente rápido, minutos, às vezes 20 minutos, outras demoram mais. Já nós não. Nós fazemos a divisão celular via mitose e meiose, que não é o nosso foco, mas lembrando, mitose são todas as divisões celulares, exceto as dos gametas. Então,
que aí é feito por meiose. Tamanho celular, naturalmente muito maior, uma bactéria muito maior do que uma célula eucariota. A parede celular está na procariota, está nas eucariotas, porém em fungos vegetais. Lembra que eu falei lá atrás? Ela é para dar resistência, ela é para dar rigidez. Então, nós, eucariotos, nosso tipo de célula não tem parede celular. Isso é uma das coisas que o pessoal costuma decorar para a prova também. Diferentes procariota e eucariota. Um tem parede celular, outro não tem. Um tem envoltório nuclear, outro não tem. Também já falamos aí duas coisas. E os exemplos, bactérias e arcas, que são as procariontes, e as eucariotas, protozoários, fungos, plantas, animais, que nós entramos nesse grupo. De uma forma geral, pessoal, é isso que eu queria falar. Eu tentei passar algo que fosse um pouco mais profundo para quem é da área, mas ao mesmo tempo que todos pudessem acompanhar, e também ir um pouco mais para o básico, pensando em vestibular, pensando em matéria, pensando em prova, porque isso daqui é o nosso dia a dia. Isso aqui somos nós. Você sabendo por que seu intestino funciona assim, por que o antibiótico não te mata, mas mata a bactéria, isso é um conhecimento comum. E por enquanto é isso. Eu fico aberto a dúvidas, agradeço a atenção de todos, inclusive a oportunidade da aula, e fico à disposição.